O Edésio Passos advogou aqui no Paraná, era um militante das causas humanitárias, jornalista, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, tendo sido o primeiro candidato a governador do estado do Paraná em 1982 e o primeiro candidato do PT à Prefeitura de Curitiba em 1985. Ele também integrou a primeira bancada de deputados federais do PT em 1990. E hoje o PT Paraná conversa com o André Passos, que é filho do Edésio. Muito bem-vindo, André, à TV PT Paraná. E eu gostaria de começar falando sobre a trajetória do seu pai. Conta mais pra gente quem foi o Edésio Passos. Ana, eu primeiro quero agradecer à TV PT Paraná, a você, pelo carinho de estar nos convidando para conversar sobre a história de um dos nossos militantes importantes da luta em defesa da classe trabalhadora, em defesa do povo brasileiro, do povo latino-americano. Acho que se o conjunto das pessoas que desejam um mundo melhor e desejam um país com um projeto de nação soberana, se a gente não contar a história dos nossos lutadores, não será as outras pessoas que vão contar essa história. E também com essa história a gente aprende a planejar melhor o nosso presente e o nosso futuro. É fundamental que isso aconteça. O Edésio Passos, ele se tornou advogado antes do golpe militar de 64. Ele se formou em 1961, se tornando advogado em 1962, só que antes, inclusive, de ser advogado, era uma necessidade, inclusive, até pelas questões econômicas, de precisar se manter e tal, e também era uma característica da época de que os bons estudantes de direito também faziam o papel de trabalhar em jornais. Então, o Edésio, já na década de 50, era jornalista e, naquele período, inclusive, foi secretário-geral do Sindicato de Jornalistas e organizou, junto com outros jornalistas, a grande greve, inclusive, dos jornalistas que teve na época. Cobriu vários momentos históricos, inclusive a Guerra do Pente e outros. Para as pessoas mais novas que não conhecem, são histórias muito importantes que existiam no Paraná, as próprias eleições que aconteceram, e acabou cobrindo como jornalista a própria tentativa de golpe que se teve contra o Jango, o que aconteceu depois na época da ditadura. Já em 60, já como advogado, sempre decidiu que iria ser um advogado de defesa de trabalhadores. Então começou já, desde os primeiros momentos da advocacia, defendendo sindicatos de trabalhadores. Hoje, onde é a nossa Praça Rui Barbosa, era a sede do Sindicato da Construção Civil. E lá o Edésio atendia milhares de trabalhadores toda manhã, bem cedinho, que já era uma característica deles, com uma fila imensa de trabalhadores. Na época, na década de 60, não era comum ter advogados que só advogassem para trabalhadores. Nem a Justiça do Trabalho era algo que era consolidada, como é hoje. Mas isso já chamou muita atenção. Então, obviamente, vindo a ditadura militar, o Edésio foi uma das pessoas que foi perseguida. Ele compôs, à época, um grupo que era conhecido como Ação Popular, que era um grupo de resistência da ditadura militar. Teve que sair de Curitiba, inicialmente, com a sua esposa, Zélia Passos, que também foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores e que também foi vereadora aqui na capital, e teve que sair e ir primeiro a Maringá, e lá acabou assessorando as causas dos trabalhadores rurais, inclusive enfrentando vários latifundiários, e em 66, mesmo no período da ditadura, acabou organizando uma greve geral que aconteceu em Maringá, em plena ditadura militar. Foi talvez um elemento histórico. E aí, obviamente, com toda a perseguição dos latifundiários e também essa questão, e com o AI-5, não houve outra alternativa, tanto para o Edésio como para a Zélia, tiveram que ir para a clandestinidade. O Edésio acabou sendo preso, passou vários anos na prisão, e depois disso, ele acabou, juntamente com
com outros colegas em 71, 72, voltando a militar depois das prisões, conseguiu voltar para o Paraná, começou a organizar grupos de resistência, com a anistia e com a abertura, já na década de 70, final da década de 70, começou a discutir com associações de moradores, oposições sindicais, intelectuais, profissionais liberais, a igreja progressista, a discussão do próprio Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro, eu era muito pequeno, eu nasci em 1972, e eu me lembro em 78, na minha casa, na sala da minha casa, eu achava até naquela época, Ana, que todas as crianças tinham isso na casa, que todo mundo discutia política, todo mundo discutia democracia, que isso era normal. Então eu lá com 6 anos de idade, vendo que uma roda, aí tinham pessoas como o presidente Lula, tinham pessoas como o Gil Carvalho, tinha pessoas como o Edésio e outros conversando como que nós íamos organizar, como eles iam organizar o Partido dos Trabalhadores. E foi nessa toada, foi visitando de casa em casa, dormindo em casa de companheiros, que foi sendo construído o Partido dos Trabalhadores, e o Edésio ajudou nessa caminhada. Então, como você falou na introdução, foi nosso, já na época, com a abertura, com a democratização dos sindicatos, passou a conseguir advogar, porque todo o período da ditadura militar, antes da anistia, era proibido que as entidades sindicais contratassem o Edésio como advogado, porque se contratassem o Edésio como advogado, perdiam os registros sindicais. Então, a gente passou um bom tempo no período pós-clandestinidade, graças à solidariedade de algumas pessoas, e também tenho que destacar que o fato de algumas pessoas terem tido a coragem de contratar, por exemplo, a minha mãe como secretária, como funcionária, e depois ela ter conseguido se manter na prefeitura de Curitiba, por um bom tempo a gente teve que sobreviver baseado nesses trabalhos, porque o Edésio era impedido de advogar. Mas depois, na década, já com a abertura, e no comecinho da década de 80, com os sindicatos, já passou a ser a referência da advocacia do trabalho e da advocacia de defesa dos trabalhadores no Paraná, em Santa Catarina, especialmente, ajudou a fundar a Central Única dos Trabalhadores, e nisto passou a ser do Conselho Nacional Jurídico da Central Única dos Trabalhadores, e também do conjunto de entidades sindicais, de outras pessoas que eram vinculadas à Central Única, pessoas que ainda não estavam na CUT, e isso fez com que o escritório de advocacia que ele fundou passasse a ser uma escola de advocacia de defesa da classe trabalhadora. Hoje, quando a gente ouve, tem escritórios que dizem assim, de defesa da classe trabalhadora, todos são origem aqui no Paraná, e em Santa Catarina tiveram origem desse conjunto de advogados que advogavam juntos. Então, além do Edésio, tem que destacar a doutor Luiz Salvador, a doutor Cláudio Ribeiro, a doutora Clair, o doutor Olímpio, e aí todos essas pessoas acabaram aglutinando outros jovens que faziam direito à época, e chegaram a ter mais de 30 advogados populares espalhados pelo Paraná, por Santa Catarina, vários nomes que hoje ainda são muito conhecidos, como o Prudente, que é um advogado em Santa Catarina, como Wilson Ramos Filho, como a nossa ex-vice-prefeita Miriam Gonçalves, todos são origem dessa caminhada. E aí não tinha outra alternativa, era a luta pela reimplementar a democracia, e para isso tinha que fundar o PT e participar das eleições. Então o Edésio, como era um nome conhecido, respeitado, tinha essa capilaridade, acabou sendo nosso candidato a governador em 82, como você falou, e foi uma campanha muito importante, apesar, porque na época, poucas pessoas talvez devem saber, mas na época você não podia votar em candidatos de partidos diferentes, você tinha que votar no candidato a governador do mesmo partido que você votaria no candidato a vereador. Era tudo numa mesma eleição, e se você votasse em partidos diferentes, anulava o seu voto. Então era mais difícil, mas ao mesmo tempo fez com que a gente tivesse uma solidez, porque quem votava no PT era petista mesmo, naquela época. Então visitamos, eu tinha 10 anos de idade,
e o meu pai e minha mãe não tinham com quem me deixar, então me colocaram no carro e eu fui junto com eles nas caravanas que nós fizemos no Paraná todo, visitando pessoas para que ajudasse a construir o Partido dos Trabalhadores. Algumas dessas caravanas, o próprio presidente Lula ia conosco, e tem algumas passagens importantes que a gente precisa lembrar. Tem um caso interessante que o presidente Lula, chegando em Arapongas, tinha lá o Edésio tinha lá organizado um evento, e era no ginásio municipal, e os nossos companheiros estavam super animados. Não, nós vamos colocar 2.000 pessoas para assistir e tal, e era um lugar enorme, Arapongas estava muito quente, e aí chegamos lá, tinha 7 pessoas, e o palco lá, e aquele calor, e o Lula pegou o microfone e falou para o Edésio, não vamos arregar, vamos falar aqui como se tivesse 2.000 pessoas, porque as 7 pessoas vieram aqui. E o Lula fez uma fala importante, me lembro bem, de 1h30, sobre o que era o partido e tal. E disse, Edésio, agora você tem que ser nessa toada. E foi assim que a gente foi construindo o partido. Já em 85, ele foi candidato a prefeito, e na época nós não tínhamos dinheiro para fazer programa gravado. Então os programas eram ao vivo. Tinha essa opção. Então o Edésio ia na TV, no horário que era o horário do programa eleitoral, ligava lá o cinegrafista da TV, e ele tinha que falar ao vivo cronometrado, era 3 minutos e pouco. Então eu me lembro que em casa eu ficava com o relógio marcando o horário. Se ele falasse um pouco a mais, a TV cortava. E era assim, e a gente fazia cartolinas e fazia coisas. Mas essa parte rudimentar também foi dando casca, foi dando conhecimento, foi dando a solidez. Então a gente não precisa ser romântico em querer voltar àquela época. É importante que a gente hoje tenha estrutura, condição, sejamos o maior partido da América Latina, com uma grande estrutura, mas é importante saber como que a gente chegou nisso. O PT foi começando a ser reconhecido, de fato, como um partido vindo de baixo, da base, e que tinha os projetos para mudar o país, como hoje a gente já sabe, que são... De fato, quem conseguiu mudar o país para melhor foi o Partido dos Trabalhadores. Então, já a gente conseguiu eleger primeiro em 86 o Pedro Tonelli como deputado estadual, e depois disso conseguimos fazer a nossa primeira bancada de deputados federais com o Pedro Tonelli, com o Edésio, com o Paulo Bernardo, e nisso então já mudou o patamar do Partido dos Trabalhadores. Nessa atuada, o Edésio nunca deixou de advogar e defender sindicatos e fortalecer a classe trabalhadora, e acabou se tornando, de fato, uma grande referência no direito do trabalho, e até hoje é lembrado como, talvez, a maior referência do direito do trabalho e das conquistas sociais e da organização social. Essa estrutura toda acabou ajudando muito a que ele tivesse as condições de, quando o presidente Lula se elegeu, de ajudar no governo numa área muito importante, que foi a área de cuidar da nossa Itaipu. A Itaipu foi talvez a maior transformação de uma estatal para que ela fosse voltada para dinamizar uma região. Então o presidente da Itaipu, que é o Jorge Samek, que é um grande militante do Partido dos Trabalhadores, compôs lá uma diretoria, e o Edésio foi, por indicação do presidente Lula e do Samek, foi diretor administrativo da Itaipu até a sua morte, que o Edésio infelizmente faleceu em 2016. E então, desde o começo do governo Lula até 2016, o Edésio foi diretor administrativo da Itaipu, e ajudou a fazer essa grande revolução que o Brasil todo sabe, mas em especial a região, não só de Foz do Iguaçu, mas todos os municípios lindeiros, toda essa revolução que a Itaipu acabou gerando, principalmente na questão ambiental, na questão social, na inclusão, se transformando não só a Itaipu na maior hidrelétrica do mundo, mas principalmente a maior indutora de desenvolvimento social do nosso estado, que foi a Itaipu. E isso foi muito importante, porque a gente conseguiu, essa geração que lutou tanto para a democracia, conseguiu ver as transformações adequadas que o Brasil precisava viver. Infelizmente,
no final da vida, o Edésio acabou vendo o germe do que nós estamos vivendo agora, que foi o golpe militar. O golpe que foi não o golpe civil que foi feito agora. E eu perguntava para ele, dizia assim, pai, 64 é pior ou agora é pior? E ele dizia, não, agora é pior do que 64. Porque em 64, mesmo em 68, as coisas eram claras. Era um golpe onde as pessoas não ficavam fingindo que estavam dando um golpe. E agora o golpe está sendo dado, está sendo destruído as conquistas do nosso país, mas com uma impressão de que há uma legitimidade institucional, uma impressão de que as coisas são dentro da legalidade. Então é pior agora porque dá essa impressão de que as coisas não são uma ruptura do processo democrático. Então é óbvio que ele sempre estava firme na luta, mas acabou acompanhando esse momento e acabou dando esse testemunho que, para mim, que não vivi 64, foi sempre para mim muito importante para ter a noção da diferença, de que, de fato, a resistência que nós temos que ter agora e a firmeza que a gente tem que ter agora é muito maior, porque há esse simulacro de que a gente está vivendo uma legitimidade e que o golpe ia ser instalado. Ele acabou não vendo o desastre que está acontecendo com o nosso país agora, mas acabou com uma característica que ele tinha, Ana, que era de ter uma avaliação do que está acontecendo ao redor, que a gente fala de conjuntura, né, a avaliação do que está acontecendo ao redor, sempre de muita clareza. Então ele já estava apontando naquele momento de que ele já sabia que o retrocesso ia ser muito grande no nosso país e já estava discutindo comigo de como que a gente podia enfrentar essas coisas. E foi a partir daí, dessas conversas que nós tínhamos, e que foi tendo uma ideia de se ter um instituto. E a ideia desse instituto era de quando ele saísse da Itaipu, porque ele já sabia que isso ia acontecer, com o golpe que estava sendo tramado contra a presidente Dilma, era dele ele organizar essa luta através de um instituto. Só que, infelizmente, ele acabou falecendo, e aí a gente reuniu um conjunto de pessoas que ele mudou a vida dessas pessoas, ajudou na formação política dessas pessoas e decidiu, vamos levar em frente a ideia que o Edésio tinha de montar um instituto, e acabamos criando esse instituto já com o nome dele, não só em homenagem a ele, mas para fazer com que as atividades de vida que ele tinha continuassem. E então o Edésio, a gente pode dizer que ele já tinha essa visão muito clara, ele acabou dando até o norte para a gente do que a gente tinha que fazer depois infelizmente, dele ter falecido. Muito bom. O Edésio, ele realmente tem uma história exemplar, né, André? De luta, de militância, de vida política, enfim, uma grande trajetória. E por isso que a gente está aqui hoje conversando contigo. E eu gostaria que você falasse mais, você já deu o start aí sobre o surgimento do Instituto Edésio Passos. Gostaria que você nos contasse um pouco mais de detalhes, como surgiu essa iniciativa, enfim, os trabalhos realizados pelo Instituto Edésio Passos. Você sabe que o Edésio, ele tinha uma coisa que ele achava que era muito importante, que era a formação. Ele achava que a formação política, a formação técnica, a organização era fundamental. Sem formação política, sem educação e sem organização, ele sabia que a gente não ia poder melhorar a vida das pessoas. Então, ele sempre apostou nesse tipo de coisa. Nós tínhamos já um embrião que se chamaria, que já formalmente até existia, que era um instituto que chamava Instituto Oficina. O nome era em homenagem à Vila Oficinas, que é aqui de Curitiba, onde foi a origem da luta por moradia na cidade de Curitiba. O Edésio sempre teve uma postura importante da luta da regularização fundiária, das pessoas que não têm casa, que não têm saneamento básico. Ele foi o advogado que fundou todas as associações de moradores no final da década de 70, na década de 80 de Curitiba, as associações de moradores, e também em homenagem à escola Oficina, que era uma pré-escola que foi fechada pela ditadura militar e que foram presos os pais porque era acusado de ser um aparelho que queria transformar as crianças em militantes comunistas e tal, e o Edésio foi um dos presos. É uma história, inclusive,
que o Valêncio Xavier acabou transformando num filme muito premiado que chama Os 11 de Curitiba, que eu sugiro que as pessoas assistam, que foi um filme muito premiado, que conta a história da prisão desses pais. E então o Edésio tinha isso na cabeça, e a gente, assim que ele faleceu, nós reuníamos um conjunto de pessoas que ele mudou a vida dessas pessoas pela prática e pela postura que ele tinha, e decidimos, olha, vamos manter a ideia do Edésio firme, vamos criar o Instituto. Então, no final de 2016, nós criamos o Instituto, que foi fundado pelo Sandro Lunardi, que é advogado, professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, pela Raquel Cizanowski, que é socióloga, foi chefe de gabinete do Edésio quando foi deputado federal, foi secretária municipal de Piraquara, compôs a administração do município de Curitiba, foi pelo Almir Carvalho, que é sócio do escritório que hoje dá continuidade ao escritório de advocacia do Edésio, que é o Passos Lunardi Carvalho e Vieira, e que é hoje dirigente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Paraná, pela Rosane Cizanowski, que é gerente e administradora do escritório do Edésio, que dá sequência ao escritório do Edésio, pelo Paulo Pusca, professor Paulo Pusca, que é professor de Direito do Trabalho e é dirigente da PUF-PR, e hoje é nosso pré-candidato a prefeito do município de Curitiba, pelo Adriano Bardu, que foi o braço, eu brinco que ele foi o braço esquerdo do Edésio na Itaipu, e que foi secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, é um jornalista muito influente, e é uma pessoa que tem história muito bonita, pelo Maurício Ramos, que é publicitário, sócio fundador da Social Ideias, e é uma pessoa que sempre teve ligado às causas populares, e foi com 16 anos a primeira pessoa a fazer os materiais de campanha do Edésio. Então nada que tenha ligado à comunicação não possa tem que contar com o Maurício, com o professor Tarso Cabral Violim, que é professor de Direito Administrativo, militante do nosso partido, uma das referências na questão do terceiro setor do nosso estado, que compôs o governo Requião, e esses companheiros, espero não estar esquecendo nenhum nome, inicialmente esses companheiros se reuniram a professora Tatiana Friedrich, que atualmente é coordenadora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, e que é a referência hoje no Brasil no trabalho de direito internacional, em especial na luta do imigrante, com vários projetos, em especial com o projeto Hospitalidade da Universidade Federal do Paraná. Esse conjunto de pessoas se reuniu e decidiu, vamos fazer um instituto em homenagem não só à memória do Edésio, mas em especial para continuar com o legado de luta e de atuação. E qual que é o objetivo do Instituto? O primeiro grande objetivo é que, se a gente não resgatar a memória e a história das lutas populares, nós não vamos ser os opressores que vão fazer isso. Então, o Instituto é um instituto que tem projetos de resgate da memória das lutas populares, não só da história da atividade do Edésio. Então, nós temos recolhido acervo das lutas populares, não só do período de resistência da ditadura militar, antes da ditadura militar, da organização da classe trabalhadora. Então, vou dar um exemplo, nós ajudamos na implementação de um livro com professores de história sobre a insurgência no Paraná, sobre todas as revoltas populares e organizações populares que aconteceram no Paraná nos últimos 100 e poucos anos, o resgate da história das lutas operárias, já com a primeira greve em 1917, como que aconteceu, e assim por diante, além da história da luta das pessoas. Isso é muito importante, porque além da luta ser coletiva, ela também é feita pelos nossos próprios heróis. Então, resgate da história de vários militantes e tal. Então, isso é um objetivo importante. O estudo da memória é fundamental.
Segunda questão, e acabou sendo muito relevante, é a questão do mundo do trabalho. Acabou até o Instituto sendo um pouco sugado mais para isso, porque assim que houve a fundação do Instituto, houve a destruição dos direitos trabalhistas pela malfadada reforma trabalhista, e aí não teve como. Todas as relações sindicais que se tinha, o Instituto acabou fazendo grande formação para tentativa de resistência, para formar operadores do direito populares, para formar melhor os dirigentes sindicais a enfrentar isso. Então a gente passou quase 1 ano e pouco só fazendo atividades de formação, de organização, de seminários, de teses jurídicas e tal, para defender o direito dos trabalhadores, tanto na área do direito do trabalho, como agora na área da Previdência, porque então a Previdência está sendo destruída. Então o Instituto acabou muito focado nisso. Obviamente que outras questões que são muito relevantes não podem ficar de fora. O Edésio, no final da vida, acabou dizendo que a grande revolução que nós precisávamos ter era a revolução da defesa do meio ambiente. E o nosso... Por quê? Porque o nosso todo, a teia da vida, né? A teia do cuidado, ela é a grande questão que o capitalismo quer destruir com a vida. Então, ao defender, ao se tornar um ambientalista no final da vida, se tornar um defensor fervoroso da questão do meio ambiente, também isso não podia deixar de ser uma pauta do Instituto. Então, vários projetos que nós temos desenvolvido nisso, mas sempre pensando de que a questão ambiental ela tem que estar sempre voltada com a questão social junto, porque não adianta a gente não saber que são interligados. Então, a questão ambiental, vários projetos na questão ambiental, como falei na questão migratória, nós temos hoje participamos de uma rede rede sem fronteiras, uma rede que envolve entidades de toda a América Latina e agora da Europa Ibérica na defesa dos imigrantes. Então, o Instituto tem essa felicidade de fazer parte dessa rede de defesa da migração e além dos projetos que a gente agora está desenvolvendo. Com a pandemia, a gente teve que se adaptar num grande projeto, que é um projeto de formação das pessoas agora à distância. E a gente tem que aproveitar essas novas ferramentas para fazer essa grande formação. Então a gente investiu muito em comunicação, investiu muito em formação para que a gente possa levar bons conteúdos e bom conhecimento aos nossos companheiros, nossas companheiras. O Instituto é um instituto plural, ele não necessariamente as pessoas precisam estar vinculadas ao Partido dos Trabalhadores, inclusive é importante que a gente escute e se relacione com várias instituições, né? A gente tem feito trabalhos com várias instituições, com o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, com as universidades, em especial com a Universidade Federal do Paraná e outras universidades, porque é fundamental que a gente tenha essa formação. Então, a gente investiu muito nisso. Então, nós criamos agora um canal do YouTube que já tem 106 conteúdos, todos gratuitos, conteúdos muito fortes, tanto na área das políticas públicas, quanto na área do direito do trabalho, quanto na área da administração pública e do direito administrativo, como na área educacional. E agora vamos, nesse mês, estrear também um programa na área da defesa da Previdência. Além de outros materiais que foram sendo feitos e colhidos e tal. Então, a gente está investindo muito nessa formação de forma gratuita para que todos os nossos colegas, companheiros e, em especial, que o cidadão brasileiro possa ter acesso a isso, e a gente acha que a formação ela é fundamental. Ana, eu queria, além de agradecer, também dizer assim, pelo fato de eu ser filho do Edésio, obviamente que tem uma carga de emoção, né? A gente ficar lembrando essas questões, dessa militância e tal. E, então, eventualmente, as pessoas que estão nos assistindo, talvez várias das atividades, e felizmente hoje o Instituto não depende só do nosso escritório de advocacia, da minha pessoa, várias atividades que a gente faz já caminham com pernas próprias. Inclusive, esqueci de dizer que a gente tem uma parceria muito importante com várias instituições, e uma eu quero destacar muito, que é com o Instituto Vladimir Herzog,
que também é fundamental que a gente lembre, porque o Vladimir Herzog foi um jornalista que foi assassinado no período da ditadura militar, e o Instituto tem toda uma luta de defesa do jornalismo investigativo, e também na memória da questão da resistência da ditadura militar. Então, para finalizar, eu gostaria que você destacasse aí as redes sociais do Instituto Edésio Passos. Já comentou, né, que tem inúmeros conteúdos aí gratuitos para o pessoal acessar. Então, você que está nos acompanhando aqui, o André agora vai repassar os endereços, seja do canal do YouTube, do Facebook, do Instagram, para você, assim que sair dessa entrevista, conferir as redes do Instituto Edésio Passos. As pessoas que tiverem mais interesse para saber das atividades que o Instituto vem desenvolvendo, a gente tem um site, como todos sabem. Para algumas pessoas até o site é uma coisa meio idosa, né? Meio ultrapassada, mas eu quero dizer que o nosso site pelo menos dá uma noção mais geral de todo o Instituto. Eu sugiro que as pessoas visitem, que é institutoedesiopassos.com.br. A gente sugere que a gente, obviamente, está em todas as redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, também com o nome Instituto Edésio Passos. E agora o nosso grande trabalho tem sido da geração de conteúdo, que está disponível em todas essas ferramentas, mas em especial no canal do YouTube, que a gente pede, inclusive, que as pessoas que têm interesse também se inscrevam para saber. Como a gente tem programas permanentes, como eu falei, então, por exemplo, a cada 15 dias, nas segundas-feiras, um programa sobre educação com a professora Fabiane Lopes, professora doutora em educação. Nas terças-feiras, com o professor Paulo Pusca, atualmente nosso pré-candidato a prefeito, mas professor doutor também em Direito do Trabalho e sobre políticas públicas. Nas quartas-feiras, a gente tem um programa em parceria com a editora RTM, coordenado pelo professor doutor Sandro Lunardi, também professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, no qual a gente recebe vários autores de livros jurídicos, mas que falam questões bem práticas sobre o mundo do trabalho, o mundo da previdência, tal, todas as quartas-feiras. Às quintas-feiras, nós temos a conversa também com o professor doutor Tarso Cabral Violim, sobre direito administrativo, Estado, democracia, com várias atividades interessantes, né? Podemos destacar vários nomes, mas ontem, por exemplo, nós conversamos com o professor Pedro Serrano, já falamos com o Emir Sader nesse programa, vamos falar com o Lênin Streck, com a Márcia Tibúrio, e assim, N pessoas, e todas as sextas-feiras nós temos uma conversa mais dirigida sobre o mundo do trabalho com pessoas da realidade do mundo do trabalho, também coordenado pelo professor Sandro, que por exemplo, nós tivemos uma conversa com os principais lideranças na questão hoje dos motoboys, dos bikers, dessa luta dos APPs. Então a gente conversou com as principais lideranças, aí com outras lideranças sindicais, vamos ter uma conversa com o pessoal dos institutos federais, então para dar todo esse conteúdo. Além das coisas dos seminários de formação, tanto jurídico quanto outros, que a gente vai fazendo. Tem, inclusive, um que eu sugiro muito, em especial para os militantes do nosso partido, que foi um conjunto de seminários de formação que nós fizemos com os militantes do PT de Portugal, que foi um conjunto de 5 aulas, começando com o Gessé Souza, depois com o Márcio Porchman, professor da Unicamp, sobre a questão econômica no nosso país. Depois com a Rita Kelm, depois sobre a questão da forma de comunicação na internet, e fechando com a nossa presidente nacional do partido, com a Gleice Hoffmann. Então foram 5 aulas de formação, aulas mesmo, de formação política, muito importante, que estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube. E como eu falei, todos os conteúdos são absolutamente gratuitos e as pessoas podem participar. A gente só pede que, se as pessoas puderem se inscrever, para que as pessoas saibam mais, recebam as informações, e todos esses conteúdos, como falei, são mais de 106 conteúdos já disponíveis nos nossos canais.
Muito bom, André. Então, para você que acompanhou aí a nossa entrevista, basta acessar, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, só procurar por Instituto E10 de Passos. Você tem acesso aí a esse conteúdo. Aproveitem e se inscrevam no canal do Instituto E10 de Passos, se inscrevam aqui no canal da TV PT Paraná. Gostaria, André, de agradecer mais uma vez a sua participação, dizer que a TV PT Paraná está sempre aberta aí para essa parceria com o Instituto E10 de Passos. Vamos continuar produzindo novos conteúdos juntos, com certeza, e quero mais uma vez agradecer. Ana, eu que agradeço o convite, acho que iniciativas como a do PT Paraná, TV PT Paraná, são fundamentais para que a gente faça conteúdo que esclareça as pessoas, ainda mais um momento de tanta intolerância e de tantas fake news. É fundamental que a gente tenha esse tipo de iniciativa. Então, a gente com certeza sempre será parceiro da TV e desejo muita saúde a todos e que em breve, Ana, quero lhe convidar que quando nós pudermos reabrir a sede física do Instituto, que a gente possa te receber na nossa sede física, que é na Rua 15 de Novembro, 467, quarto andar, que foi a última sala onde o E10 exerceu a advocacia, e nessa sala, que tem todo um simbolismo, foi nessa sala, foi nesse ambiente, que vários sindicatos foram discutidos a sua criação, organização das suas oposições. Foi nessa sala que foi discutido várias decisões sobre o Partido dos Trabalhadores na década de 80, e nesse espaço de muita energia é que se discutiu lutas importantes da regularização fundiária, da água, da defesa dos rios da nossa cidade, e também formatão de campanha, tal. Por exemplo, foi nessa sala que a gente ouviu a notícia de que eu teria sido eleito vereador. Eu fui eleito vereador de 2000 a 2008, fui o vereador mais jovem do Partido dos Trabalhadores, e a gente ouvindo no rádio, na época se ouvia no rádio a lista dos eleitos, e não faz tanto tempo assim, foi em 2000, a internet era algo que estava engatinhando, e aí eu me lembro bem que foi nessa sala, que é hoje a sede do Instituto, que deu a notícia, todo mundo pulou em cima do Edésio, eu pulei em cima do Edésio, e etc., que estava ali tal, para ouvir a notícia de que eu tinha sido eleito vereador, e de fato esse simbolismo. Então eu espero você, Ana, que é uma militante nossa e outros militantes, venham buscar essa energia na nossa sede também física, e que lá a gente tem espaços que são também abertos aos movimentos sociais e populares. Antes da pandemia, todos os dias nós tínhamos assembleias de sindicatos, assembleias de movimentos sociais, assembleias de estudantes, espaços de formação. Nós temos computadores que são emprestados gratuitamente para as pessoas fazerem pesquisas populares. Temos uma biblioteca com mais de 7 mil livros voltados à formação das pessoas, que também são disponibilizados de forma gratuita para as pessoas poderem fazer as consultas na sede física. Só que, infelizmente, ainda a gente está com restrições para entrar na sede física, mas depois disso a gente convida também todos a visitarem a sede física da nossa instituição. Então fica aí o convite do André. Mais uma vez quero agradecer a todos e todas que assistiram a nossa entrevista. Sigam o PT Paraná nas redes sociais e o Instituto E10 de Passos. Até a próxima. Muito obrigado, Ana. Um beijo a todos.